Olá, boa noite, Tintim aqui ao vivo. Tudo bem com vocês? Gente, hoje estou muito animada, que a gente vai ter uma live que eu até comentei há pouco no story, que eu gostaria de alguém falado comigo sobre isso. Lá em 2018, 2019, quando eu tive a Carinho de Papel, que foi a minha quase marca foda, que eu até coloquei no feed na semana passada contando essa história, e me faltou um pequeno detalhe. Me reconhecer e confiar que eu poderia ser líder de um negócio. Né? E da minha própria vida também, aí, né, vem todas aquelas camadas e tal, que a gente que empreende, sabe? A gente que tem uma marca, a gente lida, a gente se depara com isso e não percebe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa terceira live desse festival de lives que fazem parte do Esquenta para Masterclass que eu vou fazer amanhã, da invisibilidade ao reconhecimento. E o link para inscrição tá lá na bio. E eu espero você. E hoje a gente vai conversar com a Marisa Kini. Deixa eu ver se a Marisa já tá por aqui. Marisa tá aqui. Marisa, você precisa me pedir para participar. Marisa está por aí. Estamos todos ansiosos para conversar com você sobre a sua marca, que é forte, original, desejável e autêntica, sobre o processo de construção dela e sobre tudo isso que você tem para contar para ela. E olha, eu estou vendo aqui, cadê Marisa? Eu estou vendo a tela do seu computador, hein? Inverte essa câmera. Agora eu estou vendo. Marisa maravilhosa! Eu estava mandando aqui, ó, aviãozinho para as pessoas, para entrarem. Muito bem, pode mandar mais, não tem problema que eu posso ficar falando aqui enquanto você manda. Marisa, que linda! Olha, ela tá toda trabalhada na identidade visual da marca dela, hein? A armação do óculos, até a cor do cabelo. Tô amando isso, a camisa, adorei! Tem que Poxa, Marisa, né? muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui com a gente. Muito importante o que você tem para falar. A Marisa, deixa eu só fazer uma introdução antes de você se apresentar. Marisa foi minha cliente na Carinho, na agência Carinho, como eu fiz a marca dela, eu desenvolvi a identidade visual e o posicionamento verbal dela, e ela também foi minha mentorada na construção de uma marca forte, original, desejável e autêntica. Foda para os íntimos. E aí eu convidei a Marisa para conversar com a gente, porque além dela ter passado por essa experiência de construir uma marca e a gente entender o que isso impactou, né, no desenvolvimento do negócio dela, eu quero muito que ela compartilhe com vocês o propósito da marca dela, que é treinar líderes, que é formar lideranças, né, e com uma peculiaridade, sem ter o perfil de liderança necessariamente. E isso foi um posicionamento ousado que ela vai contar pra gente. Marisa, se apresenta. E tem mais também. Marisa é funcionária de uma grande empresa. Ela vai contar isso tudo pra gente. Marisa, seja bem-vinda. Fala. Obrigada, Tati. Muito feliz de estar aqui com você. De novo, sempre bom. E boa noite, né, para todos. Bom, falar um pouquinho da minha história, né? Eu trabalho numa grande empresa já há quase 25 anos, tenho uma experiência anterior, né? Sempre no ramo financeiro. E o que eu sempre vi e vivi, né? Assim, uma insegurança muito grande. E o que eu sempre via, e ainda vejo, né? Pessoas que crescem assim mais rápido, elas têm um perfil, o dito, né? Perfil de liderança, que são pessoas mais ousadas, pessoas mais agressivas, pessoas que aparecem mais rapidamente, né? E eu sempre quis crescer. E cresci, de certa forma, né? Eu evoluí na carreira dentro da empresa. Só que não foi fácil, né? Foi assim, quebrando muitas barreiras internas, principalmente, né?
E de 4 anos para cá, mais especificamente, eu acabei encontrando assim um caminho, né, algumas coisas que me fez virar minha chave. E, e principalmente eu me sinto leve, eu trabalho, né, com uma leveza. Eu sei lidar com as minhas dificuldades, os meus gaps, né? E consigo enxergar isso mais facilmente também nas outras pessoas. Então, a minha tentativa é essa. Isso daí já faz de cara parte da autenticidade, né? Ela está dentro do pilar autenticidade da marca Marisa Kine. Essa leveza, e é derivado também da sua paixão pelo que você faz, né? E você se reconhece, você respeita os seus limites e desenvolve a sua melhor performance. Sim, exatamente. Acho que esse é o ponto, né? A gente se reconhecer e, assim, seguir mesmo, né? Os nossos limites, o nosso jeito de fazer. A gente não precisa copiar ninguém, né? Então, acho que isso tem tudo a ver, né? Até com o caso, a construção, né, da marca aqui, tem muito a ver com toda a minha construção, da minha vida toda. Que legal, Marisa. E como foi que você percebeu? Porque quando a Marisa chegou para mim, ela chegou primeiro, né, querendo um logotipo e tal, e aí a gente começou a conversar. A Marisa tinha uma consciência média a respeito do que ela precisaria para se posicionar, né? Aí eu propus a ela a mentoria, a gente emendou na mentoria e eu acho que foi uma parceria muito bacana, porque a gente conseguiu ali fazer um olhar total, né, para a sua marca, não só na sua identidade visual, mas na identidade verbal, no seu posicionamento, no desenvolvimento da sua comunicação. E aí, a Marisa, eu quero saber da Marisa o seguinte: como é que você percebeu a necessidade de se colocar como marca? Porque você falou que já trabalha há mais de 20 anos, né, numa instituição grande, e aí você provavelmente, nesse tempo, você já vem desenvolvendo a sua marca pessoal. Então você já tem um perfil que é a Marisa, né? E aí, como é que foi para você perceber que você precisava levar a Marisa para fora daquele ambiente, mesmo que isso significasse atender pessoas de dentro daquele ambiente, né? Como é que você percebeu essa necessidade que te levou a querer construir a sua marca? Bom, as coisas vão acontecendo assim, meio que por acaso, né? Eu fui buscar o meu desenvolvimento primeiro, né? E depois você começa a ver que, assim, nossa, tem muita gente passando pela mesma coisa, né? Então, você vê que você tem alguma coisa que você pode contribuir. E quando eu busquei você, né, para a gente fazer a construção da marca, eu já estava querendo empreender, né, com isso, já quebrando um paradigma aí, né, de uma crença que eu não tinha nascido para isso, né? As coisas que depois você vai vendo que, sim, na verdade, a gente não nasce pronto para nada, né? A gente constrói, a gente aprende, né? E quando eu procurei isso, porque eu falei, bom, já que eu vou começar, preciso começar com as coisas bonitinhas, né? Assim, mas a ideia era essa, né? Uma logo, as Claro. cores. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas aí você descobriu que marca não é só isso, né? Não. E aí, olha, eu queria até fazer um paralelo com uma história pessoal, Fica à né? vontade. O meu filho mais velho, quando ele foi fazer intercâmbio, ele tinha 17 anos. A ideia era o quê? Ah, você vai fazer o intercâmbio para você voltar com fluência na língua. Aí a pessoa vai, fica 6 meses fora e volta. E aí você vê que a fluência na língua foi um detalhe. Porque a expansão de mundo que acontece é imensa. Ótimo, ótimo paralelo. Então, assim, é a mesma coisa que foi com a marca, a construção da marca, né? Então, eu fui buscar uma coisa que para mim aí é a ignorância, né? E isso é legal da gente também ver que a gente não sabe tudo e você procurar um profissional que conhece daquele outro assunto, porque ele vai te acrescentar e aí me dá a liberdade de investir no que eu gosto,
né? Então, a construção da marca com você foi justamente isso, né? Eu vim buscar uma logo e uma cor, e aí eu vi que era muito mais. E né? Então, valeu foi a realmente pena? uma expansão. Total, né? Total. E é incrível, assim, como o universo junta as pessoas certas, né? Isso Porque se tem chama tudo a ver. posicionamento. Você atrai aquilo exatamente que você Isso. quer a partir do momento que você se coloca naquele lugar. Mas vai, tá? E o posicionamento é dentro do pilar de originalidade de uma marca. Vai, continua. É isso, você atrai pessoas que têm afinidade, né? Então, assim, o que que eu vejo? Assim, essa ligação até do meu produto com a construção da marca, né? Sim. Porque tem muito a ver isso com o autoconhecimento mesmo, né? Quando eu falo Total. em liderança, em desenvolver líder, assim, o mundo está em uma assim, constante mudança Transformação, mesmo, né? mudança. Transformação total. Então, assim, cada vez, né, que tem essas mudanças, a gente precisa de novos conhecimentos e novas habilidades. Só que tem uma que é o autoconhecimento, né? Esse não vai mudar nunca. Sim, e o autoconhecimento ele é fundamental na construção da marca, né? Além dele mapear para você a sua autenticidade, porque a gente nem sempre se reconhece. Você fala assim, se você me fala, Tati, você consegue sim ser líder do seu negócio. Primeira coisa que eu vou dizer é dizer assim, claro que não, já tentei. Mas, na verdade, eu tentei, mas eu não me preparei para isso. E você falou uma coisa, eu vou encaixar aqui, porque eu vou trazer de volta, que eu achei muito legal, vou botar isso entre parênteses, que é o seguinte: que você viu que você precisava saber mais sobre aquilo e aí você contratou um profissional, a importância disso. E esse movimento da gente identificar uma lacuna no nosso conhecimento, nas nossas habilidades, para a gente fazer melhor aquilo que a gente faz, isso também acontece nesse processo de autoconhecimento, porque você se valoriza e você automaticamente passa a valorizar o outro também, né? E isso numa relação de consumo é primordial, porque você acaba conseguindo, na sua posição, entregando um produto ou serviço, você consegue identificar ali a importância de considerar aquele seu cliente como especial, e aí entra a experiência, e aí entra no pilar desejo de marca, e você, quando recebe, quando você está consumindo, você tem um olhar atento para os detalhes que aquela marca, que aquele produto ou serviço está te entregando, está te acrescentando. Então, essa troca, esse respeito, essa busca por complementar as lacunas que a gente sente falta no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento, é uma forma também da gente confirmar o nosso posicionamento. Você concorda com isso, Marisa? Fica à vontade, tá? Porque isso foi uma coisa que eu pensei agora na hora que você estava falando. Uhum. Não, é total, é isso mesmo, né? Então, assim, a construção da marca é você dizer, é uma forma mais técnica, né? Alguma coisa assim, mas é você dizer quem é você, né? Tem tudo a ver com isso, né? O propósito, o posicionamento, como que é a sua comunicação, e isso tem tudo a ver, isso que eu falo, né? Com o meu serviço, o meu produto, né? Quando você tem um conflito, né, nas redes sociais, Uma como a geração. gente vê isso, É para né? você gerir uma crise, exatamente, tem a ver com tudo. Como é que Eu vou você contar vai uma lidar? coisa aqui. Hoje de manhã eu falei assim, Marisa, se você puder, fica à vontade, não é nada de pressão. Se você puder gravar um vídeo chamando as pessoas e perguntando se elas quiserem mandar alguma pergunta para você, você pode fazer isso para mim? Fica à vontade se você não quiser. Isso vai ser um desafio. Em 1 minuto ela me mandou o vídeo. E a Marisa, ela é tímida, ela é uma pessoa mais contida, assim, né? Tipo, não fala assim que nem eu, toda que nem um pavão. Mas assim, gente, ela mandou e tá lá ainda no story, brilhante, assim. Ela fez o que ela tinha que fazer. E isso faz muito sentido. Você precisa fazer o que tem que ser feito para você conquistar o seu espaço no mercado, para você se posicionar, para você ser forte, para você ser original, para você ser desejável, para você ser autêntico. O problema tá no que você precisa fazer. Você só vai descobrir, nossa, me gaguejei toda agora. Você só vai descobrir nesse processo de se autoconhecer
e de ter clareza do que você quer fazer, do que você quer oferecer, daquilo que você tem de único para oferecer, que é a sua proposta única de valor, que também faz parte dos pilares foda, né, Marisa? E aí conta, você atua já paralelo ao seu emprego, como é que a gente chama isso? Ao seu. Minha atividade Pois é. principal, né? Então, e você consegue desenvolver a sua marca institucional em paralelo, sem desassociar da sua marca pessoal, porque isso é impossível não ser assim, né? Você não poderia, por exemplo, oferecer um outro serviço desassociado do que você está investindo ali também dentro da empresa, né? Conta pra gente como é que está sendo isso, como é que está sendo, o que mudou depois que você construiu a sua marca na prospecção de novas pessoas para serem mentoradas. Como é que isso aconteceu? Como é que isso está acontecendo? Está fluindo? O que impactou você ter uma marca? Dá muito mais segurança. Eu acho que, assim, te posiciona mesmo, né? É assim, ó, é isso aqui que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero fazer. Então, como eu ainda, né, trabalho, tenho meu período ali de trabalho durante o dia, então é bastante puxado, né? Então, eu estou construindo isso devagar ainda. Mas é a clareza que eu precisava, né? Eu quero fazer isso, só isso no futuro, não sei ainda quando, né? Mas eu estou construindo isso, eu estou fazendo tudo com um alicerce, né? Com uma base, estou fazendo a fundação ali. Então, assim, ter a marca já é muito mais fácil para você trilhar, porque você está no trilho ali, as coisas não vão você deu um exemplo de alicerce e tal, é como se você tivesse a planta baixa, né? Da sua casa dos sonhos, e aí você vai levantando ali parede por parede, né? Até você. E você também, quando está num processo quando você passa por um processo de construção de marca, eu vejo pelas pessoas que passam por esse processo, que tem muita clareza também no que você precisa fazer, nas prioridades que você precisa fazer. Porque a pessoa pensa assim, nossa, mas é muita coisa que eu tenho que fazer e tal. É muita coisa e sempre vai aparecer algo mais, né? Mas você consegue ali entender o que você tem que dar prioridade naquele momento, como é que você pode fazer um deslocamento ou outro, porque você tem o quê? Consciência da sua marca, né? E isso é muito bacana. Eu sou muito apaixonada, eu sempre falo isso, né? E tem essa coisa do envolvimento, da paixão mesmo. Você passa a defender com unhas e dentes aquilo ali. A sua marca é a sua reputação. A reputação é um pilar da força e a reputação, ela se dá nas relações que você vai ter e no posicionamento que você tem também, né? Na hora que você, por exemplo, você vai ter um mentorado que quer mentorar com você durante o seu horário de expediente e você vai ser clara para ele, você vai ser transparente, ele vai saber que você tem ali uma jornada paralela, né? Então, quer dizer, essa clareza, isso tudo também é ética, também faz parte de autenticidade, né? E a Marisa tem uma coisa muito legal em comum comigo, que ela utiliza as forças de caráter como ferramenta, né, no método dela que se chama Descubra Você. Eu achei esse nome muito bacana, né? A gente conversou sobre essa questão do naming também. É muito legal porque ele dá várias interpretações e no final, qualquer que seja a interpretação, você tem a mesma mensagem ali do Descubra Você. E aí, Marisa, você vem falando de autoconhecimento e você também me conta para as pessoas como é que são essas ferramentas, porque eu também uso, eu desenvolvi algumas e uso algumas ferramentas como as da Marisa, que a gente traz para o autoconhecimento. Eu uso focado na comunicação, como é que a gente consegue usar a melhor performance nossa de acordo com aquilo que a gente já tem. Eu chamo da engrenagem das forças. Você usa as forças de que maneira, Marisa? Só para o pessoal também entender um pouquinho essa imensidão, né, que é o autoconhecimento. Sim. As forças, para mim, ela está dentro de um pacote, né, de ferramentas, porque é isso por que chama, né, o Descubra Você? Porque a gente tem uma
ideia muito, assim, superficial de quem nós somos de verdade. Por mais que nós convivemos conosco, né, desde que a gente nasceu, a gente não sabe direito quem nós somos, né? Então, assim, a dificuldade, o que que me impede de fazer alguma coisa, por que que eu travo em algumas coisas. Então, assim, hoje a ciência nos ajuda muito com essas ferramentas, né? Então, assim, não é nada tirado do acaso, são ferramentas científicas, né? E isso São acelera o nosso comprováveis, né, a processo. São eficiência delas. comprováveis. Isso. Então, assim, isso tudo acelera o nosso processo. Então, eu trabalho com um conjunto de ferramentas, dentre elas as forças, né? Porque é justamente você conseguir enxergar o que você tem. E não só você, e aí a gente falando da liderança, né, especificamente no meu trabalho, e o desenvolver a minha marca me ajuda muito no meu trabalho, né? Então, assim, não só no paralelo, mas no meu trabalho mesmo, na Sim. empresa hoje, né? Eu, como uma líder de equipe, que ajudo outros líderes, né, a desenvolver a equipe, então, assim, eu enxergar as minhas forças, mas eu principalmente enxergar as forças da minha equipe. Ah, isso é interessante, porque você acaba também usando a sua equipe de alguma forma como objeto de estudo fica muito pesado, mas você consegue ali trazer para o seu paralelo, né, da sua mentoria. Sim. E fica muito mais fácil a comunicação, né? O que você falou. A gente trabalhar, né, a nossa marca e ela tá toda fundamentada em como você vai comunicar, né, com as pessoas. É, tudo na nossa vida é comunicação, né? Tudo. Tudo. Tudo Tudo, né? Quando depende da você se comunicação. posiciona, né? Você está passando uma mensagem. Eu até vou repetir uma coisa que eu falei na primeira live, na segunda também vou falar aqui. Você se posicionar é você garantir que vão te enxergar como você realmente quer ser enxergado, como você é, com o que você tem ali de melhor e de valor único para oferecer. Se você não se posicionar, alguém vai te posicionar onde quiser. E aí você vai ficar sem esse poder de se comunicar de forma assertiva. Por quê? Porque você vai falar e a pessoa vai entender o que está na cabeça dela para entender, o que ela foi direcionada pela percepção dela. Né? Isso daí é a construção de percepção de valor da marca. Isso faz parte do pilar de originalidade de uma marca. Então, quer dizer, a gente se comunica o tempo inteiro. Quando a Marisa esse título do nosso encontro, né, da ousadia, é porque a Marisa se posiciona de uma forma ousada. Porque aonde você é um diferencial da marca dela. As pessoas não oferecem treinamento em liderança para quem não tem perfil de liderança. Pelo contrário, causa ali uma frustração absurda em achar que a pessoa não tem como ser líder, né? Estou falando besteira, Muito. Marisa? Não, muito. E assim, é o que a gente fala, né? Eu ajudo pessoas a se transformar, né, assim, em líder, alguma coisa, mesmo ele não tendo perfil. Na verdade, todos nós temos, né? Todo Pois mundo tem, é. todo mundo pode, né? Só que é isso, tem uns que têm esse perfil mais agressivo, mais ousado, né? Então, é o que fica Mais caracterizado latente, né? como Mais o líder. latente. Isso. E aí, quem tem perfil mais tranquilo, mais introspectivo, como é o meu caso, ele sofre mais. Só que a partir do momento que você tem consciência disso e saber que não tem perfil certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior, é libertador, né? Porque aí você vai trabalhar com as suas ferramentas, né? E saber usar, principalmente, as suas ferramentas. Porque senão, assim, eu posso saber usar a minha chave de fenda, mas eu querer ficar usando o alicate, que é o outro ali que tem esse poder, né? É, Então, eu preciso saber usar a minha chave de fenda corretamente.
E assim, o que que a gente pode, o que que você pode falar para quem está empreendendo, está começando, está com medo e, tipo, tem esse pensamento de que não sei fazer nada sobre isso, não sei lidar sobre isso. E também depois eu vou falar aqui que eu vi passando, uma consideração aqui, olha, do Val falando que penso que liderança também depende da sua adaptação no ambiente em que se encontra. Tem equipes que participei que consegui me destacar com a minha liderança, em outras fui mais colaborador que líder. E assim, faz parte, eu acredito, né? O que você disse. Então, demonstra realmente que você, da mesma forma que todo mundo tem o perfil de liderança, todo mundo também tem aquele perfil de colaborar, né, com uma equipe, ou não? O que que você acha? Sim, e a liderança, ela é situacional, né? Então, o líder, ele não precisa ser a última palavra sempre, não é ele que tem resposta para tudo. O líder é aquele que vai conduzir aquele time para um propósito, Vai né? guiar, né? Vai guiar. Então, assim, eu até coloquei um post, acho que antes de ontem, eu falei, o líder é sobre ele comunicar a visão. A gente vai para cá. Agora, como a gente vai é usando o potencial de toda a equipe. É o que eu falo sempre ali para o pessoal, né, que trabalha ali junto comigo. Eu tenho uma parceira ali de trabalho, a Silvana, que nós duas temos perfis comportamentais que são complementares, não Hum. são diferentes, são complementares. Então, assim, eu saber usar isso dela e ela se apoiar também no meu, a gente só cresce, né? Que Então, assim, não tem maravilha, né? disputa. Não tem disputa. E é isso que a gente precisa conhecer. Então, assim, às vezes você é o responsável, digamos assim, por aquela equipe, naquela função, mas você pode ter outros líderes dentro da equipe. E você saber reconhecer isso e saber usar esse potencial que você tem na equipe é o que vai ser o diferencial, né? Porque imagina quando você não era. Se você tinha alguém que te dava esse apoio e fazia você aparecer, você não gostava? Então agora você tem que fazer isso com a sua equipe também. E assim somos todos, né? Se a gente pudesse usar o que cada um tem de melhor, é o melhor dos mundos, né? É. E é isso, essa é a minha tentativa aí de contribuição, né, para o mundo. Nossa, e Porque eu acho é que a gente muito está importante. então, a gente está vivendo um momento, acho que assim, muito complicado, né? E a pandemia, né, acabou acelerando isso, burnout, enfim, eu vejo muitas pessoas muito infelizes no trabalho, né? Esperando, às vezes, uma solução que vem de fora e não vem de fora. A solução tem que vir de dentro, né? Com o apoio do que tem de fora, com os seus valores conectado com os valores da empresa, né? Onde você está, ou com a sua empresa. E aí a gente falando, né, da construção da marca Sim. aqui, que você vê com tudo, tá tudo envolvido, né? Então a construção da marca é você colocar o seu propósito, é você colocar o seu posicionamento. E isso a gente pode fazer dentro da empresa, né? E hoje em dia, atualmente, as empresas, elas dentro do processo seletivo delas, elas já estão tendo um olhar mais atencioso para isso, né? Na minha época, quando eu fui funcionária e tal, lá bastante tempo atrás, quando eu era mais nova, rapidinho. Sim, Léo Maior, eu estou bebendo uma Coca-Cola gelada. Tá vendo? Faz parte da minha marca pessoal, me reconhece por isso. Ele falou que tinha certeza e tem mesmo, mas enfim. É, quando as empresas eram testes psicotécnicos, né, onde a gente fazia e não entendia muito bem como é que aquilo ali poderia dizer alguma coisa sobre a gente, né? E hoje eu vejo muitas empresas aplicando processos seletivos, onde realmente eles querem saber sobre aquela pessoa, aplicam testes de autoconhecimento para aquela pessoa, para saber se ela se conecta aos valores inegociáveis da empresa. A cultura da marca, ela faz parte do pilar desejo da marca. Não só numa visão interna, né? Assim, eu quero que trabalhe comigo, eu quero que se associe a mim, eu quero contratar pessoas que se relacionem, que se sintam à vontade, produtivas e felizes dentro do meu universo de marca.
Então, isso cada vez, essa questão do autoconhecimento é muito importante. Até para que você, se você está aí pensando na sua marca pessoal, você não tem a intenção de empreender, mas você está na construção da sua marca pessoal, você consiga identificar se aquele lugar que você está querendo ir, de fato se encaixa e se alinha aos seus valores, né, Marisa? Sim, total. E as pessoas hoje estão muito mais conscientes com isso, né? Antigamente você fazia uma carreira, às vezes dentro de uma única empresa, né? Eu tenho esse diferencial, né? Porque é um trabalho, né, concursado, então a gente acaba ficando dentro da mesma empresa há muito tempo. Mas é raridade hoje, né? Então, assim, tirando isso, as pessoas não ficam mais. Então, ela constrói muito mais. Até mesmo os concursados, eu tenho visto, ou fazem outros concursos, também não estão mais se permitindo vivenciar uma experiência que não se alinhe aos seus valores. Sim, então, antes a gente se conformava, digamos assim, né? Eu tô aqui, é isso e tá tudo certo. Hoje não, né? Hoje as pessoas não se conformam mais com isso. Ela busca muito mais estar conectada à sua essência mesmo, né? Quem ela é com os valores da empresa. Agora, se você não tem essa consciência, você não tem como identificar, né? Você não tem como fazer as escolhas. Então, se eu não tenho essa clareza, se eu não sei exatamente o que eu quero, eu não consigo escolher, eu sou escolhido. Né? E aí é isso. É a mesma coisa da coisa que eu falei do posicionamento, né? Você falou aí, ou você escolhe ou você é escolhido. Quando se você não se posiciona, ou você diz quem você é, ou vão dizer quem é você por você. Da forma que quiserem, né? E não fazendo certo, que é multiplicar aquilo que você fala, ampliar a voz que você dá à sua marca, né? Isso é incrível, você vê, é o mesmo processo de construção, né? São os mesmos pilares, é a mesma base, o embasamento é esse. É sempre o autoconhecimento. Se a gente está falando de uma marca pessoal, a gente está falando ali de você se conhecer internamente, assim, pela sua essência. Se a gente está falando de uma marca que vai ser uma marca institucional, aquela marca institucional, ela está sendo personificada de alguma maneira. E aquela brand persona, aquela pessoa ali, ela vai ter essência também, ela tem a essência dela, né? Ela tem os valores dela. Ela está formando ali uma cultura de marca com valores inegociáveis que vão ser inegociáveis de fato, ela não vai abrir mão daquilo. Quantas empresas a gente se depara que tem processos e, olha, não posso, é o processo da empresa, né? Isso daí, ok, não dá para abrir uma brecha. Quando a gente fala em construção de marca, a gente tem que pensar sempre assim. Por isso é que falar, você tem que ser específico quando você fala com alguém. Você tem que ser específico quando você se posiciona. Você tem que ser específico, mas as pessoas não explicam que o ser específico é você ter clareza para não abrir brechas para outras interpretações, né? Isso dentro do ambiente corporativo acontece também. Sim, e até a gente fazer um paralelo, né? Assim, hoje a gente fala tanto no cliente-centrismo, né? Por quê? Porque as pessoas querem experiências, né? Então, tanto com as empresas ou com você pessoalmente, o que conta são as experiências, né? São as trocas. E é isso, você saber isso, você saber comunicar o que você quer, você saber se posicionar, o seu propósito, né? É isso, é o tempo todo, você está vivendo isso o tempo todo. A experiência do cliente, ela acontece o tempo inteiro, em todos os pontos de contato, na resposta que você dá no e-mail, na forma como você escreve a legenda do seu post, na forma como você responde um questionamento, um comentário, sabe? Isso tudo são pontos de contato e isso tudo envolve a experiência do cliente, sabe? Não é somente aquela coisa protocolar de você falar o que a pessoa quer ouvir ou entregar o que a pessoa está esperando que você entregue. Isso daí é o mínimo, é o normal, é o que tem que ser feito. Isso não é diferencial.
Diferencial é o que você entrega que só você faz daquele jeito, né? É a sua personalidade que você coloca ali, traduzindo o que você acredita, o que você deseja, a sua visão de mundo que só você vê e ninguém mais enxerga, né? E isso tudo a gente lida a vida inteira, desde as nossas relações na escola, quanto depois na vida profissional e tal. Eu vi aqui passando a Carol falando, Marisa, que ela trabalha liderança desde o ensino médio, numa escola que ela já frequentava, e já trabalhando o autoconhecimento para exercer essa liderança. Porque também, se você já tem isso aflorado, vê se eu estou falando besteira, Marisa, se você já tem isso aflorado, e aí eu sou um líder nato e tal, você pode ser desmedido nessa liderança, né? Sim, Ignorar com certeza. toda a equipe, todo o resto, né? O É, que você acha? ser líder, e aí a gente tem, né, essa base aí nas forças que a gente já estudou tanto, é você ver Sim, que os outros importam, é. né? Então, assim, é você pensar no outro. Então, assim, o líder nato, o que que é o líder nato? Ele tem alguma habilidade, às vezes, né, para se arriscar, para fazer alguma coisa assim. Só que é isso, se ele não tiver consciência, ele acaba errando a mão, né? Atropelando, Exigindo né? demais. Alguns são por esse lado, né? Do exigir demais, achar que todo mundo tem que ir na mesma velocidade que ele, né? E não é. Então, assim, liderança para mim é você ter o seu propósito, entender para que lado você quer ir, o que faz sentido e você conectar as pessoas com você. Não é fácil, porque isso exige uma maturidade também, né, das pessoas, porque tem muita gente que eu vejo que, assim, ele, ele reclama muito, não tá bom, só que quando você dá espaço, né, ele não sabe trazer, porque essa maturidade, esse tipo de coisa, exige também de todo mundo, né? Exige do Claro. outro pensar, exige do outro entregar também algo diferente, né? Ser protagonista e não ficar Cada esperando, um ser né? protagonista da sua história, né? Você falou, Isso. estava falando, você já falou, já citou mais de uma vez a questão do propósito, e o propósito, obviamente, é o que é a premissa básica, né, de qualquer marca, seja ela pessoal ou institucional. E aí eu queria que você me falasse a sua visão do que é propósito. É uma coisa ampla, Sim, né? Mas eu acho que assim, o sim, propósito acho que é aquilo assim que brilha os olhos, né? Eu vou perfeito. até falar para você assim, eu tô dentro né, da empresa há quase 25 anos, e aí uma coisa para materializar, né? Eu não sabia que era o meu propósito, né? Nunca tive assim nunca trabalhei isso, né? Como a pessoa ali que falou, que está desde o ensino médio. Não, nunca tive isso. Mas tinha algumas coisas que me davam mais prazer. Então, por exemplo, quando eu ajudo alguém, quando eu compartilho alguma coisa com alguém, quando eu dou um suporte para alguém, aí eu vejo essa pessoa saindo feliz. Aí seus Isso me olhos deixa feliz. brilham. Aí meus olhos brilham. Alguns profissionais que passaram por mim, né, que eu ajudei, assim, a dar orientação na carreira. Depois eu me tornei educadora corporativa. Assim, é o meu prazer estar atuando na educadoria. Então, assim, você vai vendo que tem coisas que te dão mais satisfação, né? E você já traz E isso no decorrer da sua vida, mas você não deu isso, atenção, até por não deu. uma coisa de não se permitir autoconhecer, né? Isso, exatamente. Então, assim, depois que você começa a ver exatamente o que é isso, você começa a ligar os pontos, né?
Então, hoje eu vejo o que é propósito para mim. Meu propósito hoje é ajudar as outras pessoas a encontrarem o propósito da vida Olha delas, né? que Por meio delícia. disso, do autoconhecimento. E, assim, as coisas também podem mudar, né? Eu acho que você construir a marca, construir essas coisas todas, né? O que é importante é que você tem um norte, você tem uma bússola apontada. As coisas podem Perfeito. mudar, né? Como a gente falou, que está mudando, e aí você precisa de outras competências, de outros conhecimentos. Só que, se você tem esse norte, você muda o quê? Você muda o como você faz, mas o porquê, ele mantém, né? Então, acho É o que é isso. Então, propósito para centro, mim né? é É o isso. É centro. o É o centro centro. ali que permeia Isso. tudo. É aquela pontinha da bússola que vai sempre te indicando. E aí, com isso, você acaba identificando o que tem valor para você. E esses valores, eles mudam, né? Ao longo da vida. Então, assim, quando você é solteiro, tem algumas Sim. coisas que tem peso maior para você. A hora que você tem a sua família, tem outras coisas que tem, né? Que Exatamente. mudam, que tem outro peso, né? Eu agora, por exemplo, já sou vó. Então tem outro Parabéns. peso. Já veio vó logo em dose dupla, né? Dose dupla, nossas lindas, Alice e Cecília, apaixonada. Um beijo para elas, um brinde para Alice e para Cecília. Que Um delícia, brinde isso é a elas. maravilhoso. Pois é, você aí é aquilo, eu gosto muito de falar também. Primeiro, deixa eu só fazer aqui um parênteses, mais um parênteses. Que quem escuta assim pode pensar, isso é o ideal, o mundo ideal, né? O mundo maravilhoso, não sei o quê. Mas eu acho que eu preciso falar isso. O mundo maravilhoso, ele tem que existir dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, né? Para a gente poder conquistar as coisas, para a gente saber para onde a gente precisa ir, né? Porque senão a gente vai simplesmente viver de acordo com o que vier. Aí você vai trabalhar onde aparecer uma oportunidade. Você vai, se você quer ser empreendedor, você não quer. Eu só quero empreender qualquer coisa. Então tá, vou comprar ali uma franquia de alguma coisa, né? E você tem uma marca pessoal ou institucional, é muito mais do que você ter. É você viver aquilo, é você É ser de você fato ser. aquilo, né? É isso. E não precisa grandes coisas, né? Não precisa, nossa, estudar em Harvard para saber descobrir o seu propósito. Não precisa, né? Precisa é você se conhecer e ver, e você vai enxergar no que você faz. É o que eu falo. Hoje eu faço exatamente o que eu fazia há 6 anos atrás. Só que há 6 anos atrás eu estava infeliz. E de 4 anos para cá, eu tô super bem. Olha Então, que assim, eu delícia. faço a mesma coisa, só que a consciência é que mudou. Sim. Entende? Então, é isso que muda. Então, essa expansão de consciência é que muda o jogo. É. Isso Então, impacta em tudo, né? Inclusive na sua comunicação, como a gente falou anteriormente, né? Por quê? Porque você passa a saber o que você está falando, aquilo passa a ter sentido, você defende aquilo. Então você defende o que a sua marca está oferecendo. E você vai conectar com pessoas que vão compreender, né, aquilo que você está dizendo. Então, o que de repente para você pode ser a sua certeza e tal, o seu propósito, para outra pessoa que não tem, que tem crenças que não vão permitir confiar naquilo, vai achar que não, e tudo bem, né? E você entender que isso está tudo bem faz parte dessa construção também. sim, com certeza. E as forças, né? A gente voltando do que liga nós duas, né? Ali com as forças. É, você seguir isso, você viver as suas forças, né? No dia a dia, e você enxergar isso é o que faz a diferença. Então, assim, outro dia eu vivi uma situação de conflito, assim, né? E aí você para e pensa e fala, não, deixa eu ver, deixa eu entender, o que eu estou fazendo, o que já foi feito, e aí você fala, não, mas eu estou sendo íntegra com tudo que eu tenho falado. Então, assim, você deita e dorme.
as coisas não dão certo sempre. Não é o mundo, né, das maravilhas, não é você viver sorrindo, saltitando o tempo todo, mas é você saber lidar com cada situação, é você ser fiel ao que você acredita, aos seus valores, Sim, e isso ver aí tá, isso tá no dia a total dia. autenticidade. Eu recebo, tem algumas pessoas que me pedem consultoria ou a mentoria e tal, e tem muita preocupação assim, ai, preciso saber quais são meus arquétipos, como é que eu vou falar, como é que eu vou inserir isso na comunicação. Antes disso, arquétipo é só mais uma estratégia de comunicação. Não necessariamente você precisa usar. Nem todo mundo necessita dessa ferramenta porque se expressa de outras maneiras. Mas, se você decide introduzir essa ferramenta de arquétipos de marca na sua comunicação, se você não se conhece, se você não tem consciência da estrutura da sua marca, da cultura da sua marca, dos pilares força, originalidade, desejo e autenticidade, não vai dar certo. Você não vai parecer autêntico, você não vai parecer desejável, nem original, muito menos forte. Você vai parecer, desculpa, mas eu penso isso, você vai parecer um palhaço, sabe? Tipo um artista ali, circense, representando alguma coisa. Porque aquela roupa ali, aquilo ali que seria uma ferramenta estratégica, vira uma roupa. E não é isso Uhum. que as pessoas querem, nem precisam, mas acaba sendo isso que elas encontram. Assim como marca não é só logotipo, que a gente já falou lá no início, sabe? Até, por exemplo, você vai contratar um serviço de pessoas para fazerem um planejamento estratégico de comunicação para sua marca, um serviço de social media. Até a gente vai falar sobre isso numa live terça-feira com a Ana Carvalho, de planejamento de conteúdo. Se você não tem clareza da sua marca, como é que o que o profissional vai fazer? O que ele quiser? Ele vai te levar para onde ele quiser? Porque você que tem que direcionar o caminho para onde você quer ir. Sim. E só essa consciência que permite isso, né? Total. E é a mesma coisa na liderança, né? Exato. Você está liderando o seu negócio, não é, Marisa? Sim, é liderar o negócio. E assim, a gente, em primeiro lugar, a gente é líder de nós mesmos, né? Aí a gente é Perfeito. líder em casa, a gente é líder na escola, a gente é líder em todo lugar. Então, assim, você ter consciência disso, de quem você é, do que você quer passar, de como você vai ser visto, até é o que a Carol colocou, né, no primeiro dia. Então, assim, é muito importante isso. O que que você está fazendo e como você está sendo visto. E isso você precisa ver se você está passando exatamente o que você quer. Aí tem a ver, olha como está tudo conectado com o que o Celso falou ontem, né? Da sustentabilidade. Por que que Sim. tem tanta gente doente? Por que que tem tanta gente aí, enfim, emocionalmente, né, desequilibrado? Porque não Infelizmente, tem né? essa consciência, porque acaba extrapolando os seus limites, é o que a gente falou, né? Então, assim, é muito importante realmente essa questão do autoconhecimento, de você se entender, de construir a sua marca. Se você é um profissional dentro, né, de uma empresa, mas hoje, é o que eu estava até falando, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, e quem é jovem aí, que está começando, então, vai trabalhar muito mais por projeto, né? Então, assim, precisa desenvolver a marca dele, né? Porque os trabalhos hoje são Trazer diferentes. Então, ter equipes essa que consciência. desejarem aquele profissional, né? Uhum, é isso, para você saber comunicar quem você é, você viver, né, dentro do que é importante para você, né? Não dá para deixar para ser feliz na aposentadoria, né? É isso. Tem Mas que até ser pode, feliz hein? ao A longo da Cristiane vai vida. falar um pouco sobre isso na segunda-feira. Eu só pegando Pode, ali os ganchos sim, para sim. contar. Então, é que tem muita gente que às vezes deixa para ser feliz, Sim, feliz não depois, né? tem essa E a gente não necessidade. sabe o que vai ser, né? Então, essa construção ao longo da vida, ela é muito importante, porque ela Com vai certeza. refletir depois, né? É a vida toda, a gente tem que ser feliz sempre. Sempre. E você falou uma coisa muito bacana e que eu acho muito bonito, que é o seguinte, que tudo se conecta.
né? Então a gente não consegue, quando a gente vai falar, por exemplo, quando você me procurou para fazer esse logotipo, né, você não tinha obrigação de saber, porque você não é da área, você queria um logotipo, né? Na sua cabeça aquilo era uma marca, né? Sim. E como você, todo mundo. E eu tô aqui para dizer que não é só isso, mas ainda bem, sabe? Porque é o meu papel, né, nesse sistema, nesse ecossistema. E assim, é muito legal como tudo se conecta, né? E aí você percebe que construir uma marca tem a ver com você valorizar o que você faz, com você respeitar os seus limites, né? Com você enxergar o outro. Como é que foi a frase que você disse? Logo, eu não sei se você vai lembrar agora, mas você falou uma coisa sobre o outro, olhar o outro, que eu achei muito bacana. O outro importa. O outro importa, isso. É uma frase de um dos idealizadores, não sei se é assim que chama, mas um dos psicólogos, né, que criaram ali as forças, que estudaram para isso, né, que é Christopher alguma coisa, não lembro também o nome, mas ele falou, né, se fosse para resumir as forças, o que você diria? E ele falou, os outros importam. Porque nós estamos todos conectados, a gente está saindo agora dessa era aí do mais para mim, o meu tem que ser melhor, o meu tem que ser maior. Não, a gente está na era da colaboração. E de relações, né? Se você está dentro de uma você tem uma relação corporativa, você tem ali a sua equipe, seja você líder ou seja você um colaborador, você está ali em relações. Se você tem um produto ou serviço, você estabelece relações de consumo com o seu cliente, né? Fora ainda todos os espectadores daquilo. Você está ali exposto, né? Se você está dentro de uma empresa, você como marca pessoal está exposta a todo o resto. Se você é uma marca que oferece um produto ou serviço, você está exposto também ali a céu aberto, a sua concorrência vai estar te olhando, além dos seus clientes. Então, quando você constrói uma marca forte, original, desejável e autêntica, você faz o quê? Além de você conectar com clientes, você vai se conectar com fãs, você vai construir uma comunidade, você vai construir ali uma legião, vai ser o seu legado, vão proteger, vão te ajudar a defender a sua marca, a ampliar a sua voz, né? Assim como se você está dentro de uma empresa, vê se é assim, Marisa, se você está dentro de uma empresa, aí você é um líder que consegue trazer essa harmonia, fazer com que aquele ambiente seja mais leve, com que extrair o melhor de cada um ali da sua equipe, né? A sua marca pessoal, automaticamente, ela está brilhando, se destacando em meio a outras lideranças, inspirando, porque o que toda marca quer é o quê? Inspirar. Inspirar, é isso. É o que eu falei da experiência, né? É você ter essa experiência com outras pessoas, né? E a empresa, o que é, né? Pessoas para pessoas. É uma empresa tá ali para resolver um problema de pessoas, Perfeito. né? E é isso. E a gente também ali junto na equipe, você só tá ali naquela função, na verdade. Mas você é um direcionador, mas você tem que deixar todo mundo brilhar, né? Cada um dá o seu melhor ali. E isso só é possível, então assim, quando a gente fala, ah, tá, mas eu vou fazer isso, eu vou me conhecer, ter o autoconhecimento, isso serve para mim? Não, isso, assim como a gente falou, né? Eu vim fazer a marca, eu achei que era logo só, e as cores, e é muito mais. O autoconhecimento, eles nos propicia, né? Isso também, porque assim, você acha que você está se conhecendo e vai fazer bem só para você. Não, você vai fazer bem para o entorno todo. Sim, e é na empresa, e é para a vida. Não é só dentro da empresa, é para a vida, né? Porque a gente se relaciona com todas as pessoas o tempo todo. Né? Marisa, o tempo voando. É muito gostoso conversar com você. Marisa, conta então pra gente já finalizar, se você quiser pontuar alguma coisa específica, mas eu quero também que você diga se você está oferecendo, está com a agenda aberta para sua mentoria, como é que funciona, o que você oferece. Sim, como eu tenho pouco tempo ainda, né?
Mas eu tô sempre aberta, né? Sempre aberta, sempre é bom, né, ajudar outras pessoas, contribuir, fazer parte disso, assim, uma alegria imensa. Eu acabei de concluir uma agora, fazer de sábado, né, então, assim, é isso, a pessoa me procurou, eu não tenho tempo, né, à noite é difícil, de dia eu tô trabalhando, eu falei, eu posso fazer aos sábados, É e estamos isso. fazendo. Porque é isso, a gente crescer, a gente querer se desenvolver, a gente acha tempo, né? Tem que ter Então é isso. disposição para ser foda. Sim, Eu gosto de falar o exatamente. seguinte: primeiro você decide ser Isso, o que forte, você original, quer. desejável e autêntico. Depois você tem que ter disposição para manter, para se tornar e manter essa marca foda. Não é? Exatamente. Eu até respondi outro dia uma pergunta, porque assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente fala, eu faço até de graça, né? Mas não pode ser assim. Eu aprendi que não pode ser assim, porque a pessoa tem que aprender a investir também nela. Isso faz Perfeito, parte do desenvolvimento, claro. né? E aí, assim, ó, uma pergunta que eu tive que responder. Digamos que você tivesse, você fosse receber 100 clientes e você só vai receber depois que eles tiverem resultado. Quem que você quer? E aí eu tinha que responder isso em duas, selecionar, né? Duas coisas que eu quero no cliente. E um deles que eu coloquei é que a pessoa tenha autorresponsabilidade. Então, assim, ele assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento dele. Porque não adianta, quando a pessoa não quer, quando ela não tem essa consciência de que ela precisa, você não vai rachar a cabeça dela que não vai entrar. Mas cada pessoa tem o seu tempo, né? Claro. Então é isso. Quem tiver no seu tempo e achar que precisa disso, que eu posso ajudar, eu tô aberta. Ai, a Marisa, ela é muito maravilhosa, gente. Ela é de uma delicadeza, assim. Uma delicadeza não é não é na forma de falar que eu tô me referindo, não. Tô falando na forma de olhar, que é muito mais especial do que o falar, né? Ela abraça a gente assim com o olhar, é muito gostoso. Marisa, antes da gente se despedir, deixa eu lembrar que amanhã tem a minha masterclass da invisibilidade ao reconhecimento, aonde eu vou falar dos 4 pilares. Quem assistir vai sair de lá já com insights que vai poder aplicar para tornar a sua marca uma marca forte, original, desejável e autêntica. E esse festival de lives, que nem era a minha intenção no início, mas acabou se tornando um festival, e é o que está me fazendo assim muito feliz, porque estava recebendo pessoas tão especiais e que tem tanta coisa muito legal para passar para quem está em processo de construção de marca ou pensando o que fazer, que tem ali o desejo de se posicionar e de ocupar uma posição de destaque no mercado. Então, ó, no domingo, então amanhã tem a minha aula. O link para inscrição é gratuito em online e vai ser um aulão. O link está lá na bio. No domingo, vou receber o Léo Leitão, estrategista de marcas, onde ele vai falar sobre marca magnética, como é que alinha isso, como é que uma marca foda potencializa ainda mais esse magnetismo. Na segunda-feira, eu vou falar com a Sergilene Lima, que também foi minha mentorada, e a Sergilene vai falar sobre construção de marca pelo propósito. Muito do que hoje a Marisa já introduziu, né? Ela tem um propósito lindo e ela vai contar isso pra gente, como é que isso impactou na decisão dela construir uma marca. Na terça eu vou falar com a Ana Carvalho, maravilhosa. A Ana Carvalho é Relações Públicas e criadora do método Social Media Thinker, onde ela vai falar como que uma marca foda facilita o planejamento de conteúdo. E isso hoje em dia é fundamental quando você se posiciona primordialmente pelas redes sociais, né? Em seguida, eu tenho a live com a Juliana Loss, que é gerente de projeto, empresária e mentora de negócios, minha mentora também, e ela vai falar para a gente sobre isso também, que a estrutura de negócio, a mentalidade de negócio também faz parte, né? Você também deve ter passado por essa estruturação, né, Marisa, para se colocar, se posicionar como uma marca, né? E terminando essa semana,
tem a Tatiana Nigro, que eu conheci através da experiência, sendo usuária, cliente, através da experiência do aparelho auditivo do Durval, e que foi sensacional, e eu acho que ela tem muito para mostrar para a gente sobre como construir esse tipo de coisa. Aquilo que você falou do centrado no cliente, né? Só que de forma genuína, como isso já faz parte naturalmente. E essa naturalidade é que faz isso se tornar um diferencial, né, Marisa? Com Falei alguma certeza. coisa errada, Marisa? Nenhuma, não vou perder nenhuma. Ai, vai ser um prazer ter você. Olha, então, muito obrigada a vocês que participaram aqui, ó, tem uns recadinhos, adorei. Marisa, ó, falou Tem que nós uns somos fãs foda, aí, hein, ó. Marisa? Ó, nossos fãs, Tem uns olha. fãs Tá aí, ó. vendo? Nem vou dizer que o sobrenome é Kine, tá? Porque Nossa, é é o que coincidência. eu falei, é família. Esse conhecimento, ele serve para tudo, para a família, inclusive, né? Para a gente viver bem. Olha, super recomendo a Tati aí para construir a marca. Foi um diferencial, foi um achado, não é um achado, a gente está no lugar certo e a Na gente hora acaba certa. conectando na hora certa, né? E aí, assim, foi uma delícia ter encontrado com você e a gente ter construído. E aí não é só uma parceria, né? Para aquela construção. É uma parceria para a vida, né? Então, é muito bom. Eu tenho muito Adoro. orgulho de ter a minha marca pessoal associada a pessoas como você. Como o Celso, como a Cindilene, como a Cintia Lanza. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da marca de vocês, de alguma forma, e de associar, porque isso que a gente está fazendo aqui é uma associação. Você também está se associando a mim, né? Isso faz parte dos pilares de uma marca foda. É você se posicionar, você se colocar sentado na mesa ao lado de pessoas que têm valores alinhados a você. Então a gente pode finalizar falando isso para o pessoal, que ser foda é uma decisão, tem que ter disposição e ousadia no seu posicionamento. É isso aí. Tá bom, Marisa? Um beijo, muito obrigada, tá? Beijo, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Ainda tem a inscrição lá na Bia, amanhã às 5 horas, ao vivo. Um beijo. Tchau. Tchau, beijo.